Som. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz a você que está assistindo pelo YouTube. Nessa manhã, vamos continuar o estudo de Romanos, no livro de Romanos, em que Paulo fala sobre a carne e o espírito. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8. Amém? Eu quero fazer uma breve oração nessa manhã e convidar o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a estudar a palavra dele, porque somente o Espírito Santo pode nos ajudar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra entre nos nossos corações e transforme a nossa mente de maneira sobrenatural. Espírito Santo de Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui para estar conosco. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, abre nosso entendimento, para que possamos entender e compreender a tua palavra. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Tira tudo que não provém de ti, tira tudo que vem de nós mesmos, tira todo o orgulho, todo o eu, todo o ego, mas tu és bem-vindo aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Amém. Vamos continuar o capítulo 8. E eu quero começar lendo do versículo 1 ao versículo 4. Que Paulo fala sobre o julgamento, que nós estamos libertos do julgamento. Que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Adão nós estávamos condenados, mas em Cristo nós estamos justificados. O pecado, ele entrou no mundo através de um homem. Adão, ele pecou, e com toda a raça. Todos pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. E o pecado, ele nos jogou no estado de rebelião contra Deus, nos tornando inimigos de Deus. Todos nós estávamos condenados, visto que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Cristo, através de Cristo, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si toda culpa, toda enfermidade. Ele levou sobre si toda sujeira, toda condenação. E hoje nós somos libertos em Cristo. É por isso que a palavra fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele morreu a nossa morte, suportou em seu corpo o nosso castigo, bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Ele suportou toda dor. Ele suportou o cálice da ira de Deus. Um cálice que nós deveríamos beber. E Ele fez isso por nós.
Ele satisfez as demandas da lei em nosso lugar e nos justificou diante do trono de Deus. Por isso nós estamos livres de toda condenação. E é por isso que Paulo fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus morreu por nós. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos absolveu de toda culpa. Ele nos justificou. A lei, ela condena, mas Cristo nos justifica. Não podíamos ser salvos pela lei. Através da lei não podíamos ser salvos. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que ainda estão pela lei. Mas eu oro que nessa manhã Jesus venha trazer libertação na vida dessas pessoas. Porque não é mais a lei que nos justifica, mas sim através do sangue de Jesus. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é boa, santa e pura, mas nós somos pecadores. A lei, ela é como um raio-x, ela identifica o problema, mas não resolve. Cristo, porém, como nosso representante, fiador e substituto, obedeceu à lei por nós e morreu por nós. Ele obedeceu à lei, ele foi fiel à lei e ele morreu por nós. Agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar seguro, salvo, perdoado e justificado. Através de Cristo nós somos salvos, justificados e perdoados. No versículo 2 ele fala, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei, ela não pode mais manter nós como prisioneiros. Estamos mortos para a lei. Em Romanos 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então nós estamos livres da lei. Estamos mortos para a lei, assim como fala aqui em Romanos 7, versículo 4. No versículo 3, ele fala, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A lei, ela não pode mais condenar você. Porque Jesus nos justificou. O que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez, morrendo em nosso lugar. Cristo sofreu a penalidade da lei em nosso lugar. Por isso não podemos mais ser condenados. Amém? No versículo 4, ele diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei, ela não pode mais controlar você. O crente vive uma vida justa não pelo poder da lei, mas no poder do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Somos controlados pelo Espírito. Nós temos que ser controlados pelo Espírito. Nós não podemos controlar a nossa própria vida, mas nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Por meio da morte de Jesus, Deus nos justifica. Através do sangue de Jesus, nós somos justificados. Através do sangue de Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo, Ele nos santifica.
Então, através do Espírito Santo, nós somos santificados. Ele santifica e limpa as nossas vestes através do sangue poderoso do Cordeiro. Só através do sangue as nossas vestes são santificadas e limpas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Pela morte de Cristo, nós somos libertos da condenação. Então, através da morte de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive para sempre, através do sangue de Jesus, nós somos libertos da condenação. Não importa o seu pecado, não importa o que você fez. Jesus, ele é misericordioso e perdoador. Ele só quer um coração sincero. Ele só precisa de um coração sincero. Não adianta a gente, às vezes, fazer orações hipócritas. Não adianta, às vezes, a gente se justificar para Deus. Ele conhece, ele sonda os nossos corações. Ele conhece o nosso deitar, o nosso dormir. Ele conhece o nosso dia a dia. Ele conhece os mais profundos sentimentos do nosso coração. E só Ele sonda o nosso coração. Às vezes a gente quer fazer uma oração bonita, mas não é uma oração sincera. E Deus, Ele quer uma oração sincera. Ele não quer uma oração hipócrita. Então Ele só precisa de um coração sincero, um arrependimento genuíno. Amém? Então, pela morte de Cristo, nós somos libertos da condenação do pecado e pelo poder do Espírito Santo fomos libertos do poder do pecado. Não somos mais escravos. Somos libertos da derrota. Nenhuma obrigação. Não é uma obrigação. Porque tudo com Deus estar com Deus não é um fardo. É leve, é suave. Então, Deus, Ele não quer que a gente tenha um relacionamento com Ele por obrigação. Não, eu tenho que orar hoje, eu tenho que ler a Bíblia, sabe, aquela obrigação. Deus, Ele quer sinceridade. Deus, Ele quer sinceridade. Nos versículos 5 e 17, Paulo, ele fala, libertos sobre a libertação da derrota. Não somos devedores à carne, não devemos mais nada à carne. Não há nenhuma obrigação com a velha natureza. Nós não temos obrigação com a velha natureza. Porque quem acusa é Satanás. Ele é acusador. Nós não temos mais obrigação com a nossa velha natureza, com a nossa carne. O crente agora, ele pode viver em vitória. E Paulo, ele descreveu a vida em 3 níveis. Primeiro, aqueles que não têm o Espírito. Lá no versículo 5, ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, ele fala que essas pessoas vivem conforme a carne. A pessoa não salva tem o Espírito, a pessoa não salva não tem o Espírito de Deus. Porque ela vive conforme a carne. Então, o Espírito Santo de Deus, ela não age nela. Ela quer viver conforme a sua carne, conforme os seus desejos, conforme os seus prazeres, conforme a sua vontade. E a palavra de Deus fala que a gente não tem que viver conforme a carne. A nossa mente, a sua mente, a mente dessa pessoa que vive conforme a carne é centrada nas coisas que agradam a carne. Então, quem vive conforme a carne, a mente só pensa nas coisas que vêm da carne. Então, a gente tem que matar a nossa carne todos os dias. Porque, na verdade, a nossa carne, ela não se converte. O inimigo, ele vai vir com tentações todos os dias. E, geralmente, ele vem nas nossas maiores fraquezas. Porque ele sabe das nossas fraquezas. Mas Jesus, ele é poderoso, ele é maior.
Então nós não devemos temer. Nós não devemos temer porque Jesus está conosco. Então nós devemos mortificar e matar a nossa carne todos os dias. Por mais que seja difícil, por mais que você fale, Senhor, eu não aguento mais. Está insuportável, eu não vou aguentar. Mas Jesus, Ele escuta o nosso clamor todos os dias. Ele escuta a nossa oração todos os dias e Ele é misericordioso. E Ele escuta o nosso grito de socorro. Amém? No versículo 6, Paulo fala, bem assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, ele está falando que essas pessoas estão mortas espiritualmente. A pessoa não salva está viva fisicamente. Ela está viva, a carne ali, o corpo físico. Mas ela está morta espiritualmente. Não existe vida, ela está morta. Porque as pessoas que vivem conforme a carne, conforme os seus desejos, elas estão mortas espiritualmente. Ela pode até achar que é uma pessoa super religiosa. Não, eu vou para a igreja toda semana, estou lá na igreja. Eu faço a obra de Deus. Mas às vezes por dentro ela está morta espiritualmente. E se você está se sentindo assim hoje, convide o Espírito Santo nessa manhã. Se arrependa dos seus pecados. E peça ao Espírito Santo de Deus que traga vida. A vida eterna para dentro de você. Ela pode, aqui ele fala da pessoa que vive conforme a carne. Ela pode ser moral, mas não na vida espiritual. Às vezes, eu conheço pessoas que às vezes ela diz que, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa, mas isso não basta. Deus, Ele quer um relacionamento. Deus, Ele quer relacionamento com seus filhos. Deus quer que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, que sejamos guiados pela palavra dEle. No versículo 8, ele diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Forte, né? Não podem agradar a Deus. Uma pessoa não salva, ela só pensa em agradar a si mesma. Ela só pensa nas coisas terrenas. Ela não anseia a glória de Deus. Ela não anseia pelo relacionamento. Ela não anseia pela palavra de Deus. Então isso é um dos sintomas da morte espiritual. Ela não tem esse anseio. Então ore hoje e peça para o Espírito Santo, coloca um anseio pela palavra de Deus aqui dentro do meu coração. Coloca um anseio de ter um relacionamento com o Senhor todos os dias. A pessoa que vive conforme a carne, ela não tem prazer em obedecer a Deus. Ela não tem prazer em obedecer a Deus. Nos versículos 9 e 11, ele fala daqueles que têm o Espírito. Vamos ler no versículo 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Então, através desses versículos, Paulo fala daqueles que têm o Espírito. Então, a evidência da conversão é o próprio Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo habita em nós. Eu lembro quando eu estava me convertendo e
eu sentia como se Deus, o Espírito Santo de Deus, ele começasse a tirar as coisas que não agradavam a ele. E essa é uma das evidências da conversão. Ele começa a tirar coisas que não agradam a ele. E o Espírito Santo de Deus, ele é puro, ele é santo. E quando ele habita em nós e traz essa conversão verdadeira, ele nos incomoda das coisas da carne, das coisas velhas que a gente fazia antes. Ele nos incomoda. Às vezes a gente comete algum pecado, ele nos incomoda na mesma hora. Então essa é a evidência da verdadeira conversão. Então seu corpo se transforma no templo do Espírito Santo. Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a garantia de que você é de Cristo Jesus. E a garantia de que nós somos salvos, que nós temos a salvação, essa garantia é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica em nós que nós somos salvos. Através do Espírito Santo, nós temos essa testificação. Você tem a garantia que o final da sua vida não é de derrota, não é de morte, não é de condenação, mas é de um glorioso triunfo para a eterna glória com Cristo Jesus. Nos versículos 12 aos versículos 17, Paulo fala daqueles que o Espírito tem. Porque tem aqueles que têm o Espírito e aqueles que o Espírito tem. Vamos ler do versículo 12 ao 17. Assim, ele fala que são filhos e herdeiros. Nós somos herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui no 13 ele fala que se nós vivermos segundo a carne, a gente está caminhando para a morte. Mas se a gente vive pelo Espírito, a gente traz vida. E ele fala que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E é por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Que essa é a testificação que nós temos um Pai. Abba, Pai. No 15 ele continua, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, o espírito de escravidão, traz essa atemorização. E aqui está falando, o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se aqui na terra nós somos perseguidos, nós sofremos, nós temos tribulações, com Ele lá na glória nós vamos ser glorificados. Não é suficiente para nós só termos o Espírito, mas é preciso que o Espírito nos tenha, ou seja, que Ele habite em nós. No versículo 13, ele fala que Ele é o Espírito da vida. O Espírito Santo é o Espírito da vida, que traz vida. É o Espírito que nos conduz à vida plena e abundante. É o Espírito que nos dá poder para mortificarmos os feitos do corpo. Então, através do Espírito Santo, nós mortificamos a nossa carne todos os dias. Porque Ele é o Espírito da vida.
Então, através do Espírito da vida, nós matamos a nossa carne todos os dias, para que nós não sejamos guiados pela carne, mas sim pelo Espírito de Deus. E no versículo 14, ele fala que ele é o Espírito de adoção, porque ele é o nosso Pai, ele nos adotou. Nós não somos escravos sem liberdade, sem direitos. Somos filhos de Deus por adoção e por geração. Somos filhos e também herdeiros. Tudo que o Pai tem é nosso. Ele é o Espírito da direção, que nos dá direção. Nós, através do Espírito Santo, nós não andamos errantes. Nós não andamos confusos, perdidos. Porque através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não traz confusão. Nós não estamos perdidos através dele. O Espírito, ele nos guia. Só os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito nos guia e também testifica que somos filhos de Deus. No versículo 18 ao 30, ele fala que nós somos libertos do desencorajamento, do desânimo. Vamos ler. 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo trata aqui com o problema do sofrimento e da dor. Ele contrasta o sofrimento presente com a glória futura, de que esse sofrimento que a gente está passando não é nada comparado com a gloriosa, o futuro que nós vamos ter na vida eterna com Jesus. Ele menciona aqui 3 gemidos. Ele fala do gemido das 2 criações. A antiga, a natureza, e a nova, que é a igreja. Elas sofrem juntas. E juntas serão glorificadas com o Pai. Os gemidos, ele fala dos gemidos da criação. Quando Deus terminou a obra da criação, viu que tudo era muito bom. Mas hoje a criação, ela está gemendo. Hoje a natureza está gemendo. Há sofrimento e morte. Há dor e gemidos. Há vaidade, escravidão, corrupção e angústia. Mas esse gemido da criação não é o gemido de alguém que está morrendo.
É um gemido de como uma mulher de parto. É gemido de como alguém que espera ansiosamente. É um gemido, é como se fosse uma mulher nas dores de parto. E aquela dor ali, ela é passageira. Que logo depois vem a alegria. E depois do gemido vem a alegria. A criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. A gloriosa segunda vinda de Cristo. E nós vamos participar dessa glória junto com Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Os gemidos da igreja estão nos versículos 23 ao 25. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então nós gememos por causa da fraqueza do nosso ser, do nosso corpo e por causa da presença do pecado. Então, o pecado traz esse constrangimento em nosso ser. Nós gememos porque, embora já fomos libertos da condenação do pecado, na justificação, do poder do pecado na santificação, ainda não fomos libertos da presença do pecado. Só o seremos na glorificação. Então, o pecado, ele ainda habita em nós. Então, somente na glorificação que nós vamos ser totalmente libertos do pecado. Nós gememos também porque já experimentamos as primícias do Espírito e já sentimos a glória que há de vir. O Espírito em nós é mais do que uma garantia da glória. Nos versículos 26 ao 30, ele fala dos gemidos do Espírito Santo. Então, o Espírito, vamos ler do 26 ao 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então essa palavra que diz aqui na palavra de Deus, que ele usa, ele dá ênfase, a palavra sobremaneira é uma expressão de intensidade. Então é de forma intensiva, de forma tão forte que não dá para explicar. Então, de forma eficaz, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Nos versículos 31 ao 39, ele fala que nós fomos libertos do medo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Nada pode nos separar do amor de Deus. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, fomos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. A própria palavra testifica isso. Então, a ênfase nesta sessão é a segurança do cristão. A palavra de Deus é a nossa segurança. Não precisamos temer o passado, porque já fomos justificados, já fomos libertos da condenação.
E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não devemos temer o presente, o futuro, porque Deus ele está no controle da nossa vida. Então nós não devemos ter medo do futuro. Deus ele está no controle de tudo. Ele dirige todas as nossas coisas, toda a nossa vida, é Ele que dirige. Então nós não precisamos temer o futuro, porque nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Amém? Então eu quero agradecer nessa manhã por essa palavra maravilhosa. Vamos orar, vamos nos concentrar, falar com o Espírito Santo. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de amor e de infinita bondade. Senhor, eu te agradeço por esse estudo, por essa palavra. Continue falando conosco através desses devocionais. Senhor, ajude as pessoas que estão nos assistindo, que estão desanimadas, que às vezes estão se sentindo mortas espiritualmente. Senhor, ajuda essas pessoas. Espírito Santo de Deus, Tu és o Espírito que traz vida. Então eu te peço, traga vida e renovo na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém.